Olá, galerinha! Quem está falando é o professor Sebastião Aguiar e hoje teremos mais uma aula de História do projeto Minha Escola Virtual Aprendendo em Rede. O tema da aula, República Oligárquica. Na aula de hoje, iniciaremos os estudos da República Oligárquica. A República Oligárquica teve início em 1894 e durou até 1930, ou seja, teve início logo após a República da Espada. Nessa época, o governo foi liderado por uma elite latifundiária, ligados à produção de café em São Paulo e de gado leiteiro em Minas Gerais. Quando Floriano Peixoto concluiu seu governo em 1894, tivemos a realização de eleições diretas para o cargo de presidente da República. O candidato que saiu vitorioso nessa primeira eleição direta, ou seja, com participação popular, foi o cafeicultor paulista Prudente de Moraes. A partir de então, o controle do Estado brasileiro passou para as mãos de uma oligarquia de latifundiários. Tal domínio foi sustentado sobre três elementos: o coronelismo, o voto de cabresto e a política dos governadores. Na aula de hoje, compreenderemos o coronelismo e o voto de cabresto. Em aulas posteriores, estudaremos a política dos governadores. Precisamos saber que o coronelismo e o voto de cabresto estão relacionados diretamente à realidade vivenciada pela maioria dos brasileiros durante o fim do Império e o início da República. No final do século XIX, fim do Império e início da República, a principal atividade econômica brasileira continuava a ser a agricultura. A maior parte da população residia e trabalhava na zona rural, dependente dos coronéis. Os coronéis eram grandes proprietários de terras. Estes usavam seu controle sobre os habitantes locais para manipular as eleições. Vamos ver agora como isso ocorria. As eleições diretas eram feitas por meio de voto aberto, ou seja, não secreto. Assim, os coronéis mandavam seus jagunços vigiarem a votação para pressionar os eleitores a votarem em seus candidatos. Além disso, prometiam aos eleitores diversos favores em troca de votos, como proteção, emprego, cuidados médicos, os quais nem sempre eram cumpridos. Essa prática, que era bastante comum na época, ficou conhecido como voto de cabresto. Vamos ver agora uma charge que explica bem o que era esse voto de cabresto. Na imagem aí nós temos a imagem de um coronel, e veja que o coronel, ele traz aí um eleitor, como se esse eleitor tivesse completamente dominado pelo coronel. E veja que esse voto ele não era secreto. O coronel poderia ver em quem o eleitor iria votar, porque se o eleitor não votasse num candidato que ele apoiasse, o eleitor seria perseguido pelo coronel. Como a gente viu anteriormente, esse voto ele não era secreto. Agradeço sua atenção. Para finalizar nossa aula de hoje, responda às questões 1 e 2 do bloco de atividade MEV, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nossa aula.